Boa noite, mais uma vez estamos aqui e eu convido vocês a uma pausa onde possamos colocar nossas melhores intenções, intenção de paz, de harmonia, e que nós possamos direcionar essa intenção genuína em direção a todo o planeta Terra. Convido vocês a fecharem os olhos, convido vocês a aquietarem um pouquinho mais, silenciando, acomodando o corpo, assentando de uma forma mais confortável o seu corpo na cadeira, no sofá, onde você estiver agora, relaxando um pouco mais o seu semblante, deixando os seus ombros mais relaxados, fechando os seus olhos numa imersão, nessa pausa, e levando a atenção para o fluxo da sua respiração. Observe sua respiração. Observe o ar entrando e saindo pelas suas narinas e apenas experimente essa pausa. Aos poucos, cessando o ruído interno da mente que se agita e apenas contemplando o silêncio interior. Leve atenção para a sua presença. Relaxe um pouco mais o peso do seu corpo sobre o assento. Desfrute dessa pausa. Respire mais consciente. Vamos enviar nossas intenções de paz, de harmonia, para todos os países, para todo o planeta, na direção de todos os seres sencientes, todos os reinos, animal, vegetal, mineral. Cada casa, cada lar, em cada lugar desse planeta, que possa nesse momento receber essa energia de paz. Uma energia que brota dos nossos corações, que vão experimentando pouco a pouco o profundo sentido da empatia e da compaixão, desejando verdadeiramente que a paz seja uma realidade em todos os países, em todos os estados, em todas as cidades, em todos os lares, em todos os corações e mentes. Que haja paz, que haja paz, que haja paz entre os homens, entre os seres, entre as nações. Que haja paz, empatia, compaixão. Que possamos experimentar o despertar do altruísmo em nós e que esse altruísmo seja a fonte da reconciliação com o próximo, conosco, com o próximo e com Deus. A aproximação cada vez maior com os nossos mestres, com os nossos guias, com os nossos mentores, com Jesus, o Cristo de Deus, com os seres, os grandes mestres ascensionados, de todas as tradições
espirituais. Que haja paz em nós e que haja paz em todo o planeta. Vamos trazer as nossas mãos unidas em Pranam. Vamos inspirar e vamos vibrar o Om 3 vezes. Que possamos experimentar a paz nos nossos corações e mentes. Boa noite. Estamos aqui unidos mais uma vez e temos um encontro marcado hoje para tratar sobre o tema do livro Crer e Agir, de Francisco Cândido Xavier e Carlos Barcelar. Esse texto, que é um texto bem pequenininho, não é um texto extenso, é um texto pequeno, mas é um texto cheio de esquinas, onde precisamos compreender. Ele nos traz qual é a verdadeira intenção dessa senda evolutiva. A senda evolutiva nada mais é do que a nossa própria vida, desde o momento em que encarnamos, depois no processo de reencarnação, na fase em que retornamos à pátria espiritual e depois que nos preparamos de novo para reencarnar. A senda evolutiva é a roda de renascimento. E não para, não para. Se a gente for restringir esse conceito para algo mais presente, né, vamos esquecer o processo ciclo de renascimentos, vamos pensar na senda evolutiva aqui. Nesse momento em que eu encarnei, estou sob as leis da matéria, a senda evolutiva é tudo o que acontece durante essa jornada. São os desafios, são os encontros, também os desencontros, são as coisas que agradam o nosso ego e que faz a gente dizer, oh, ainda bem, que bom, estou feliz. E são também as coisas que desagradam o ego e que fazem a gente dizer, oh, mas lamentavelmente eu vou ter que passar por isso. Porque no entender das filosofias orientais, não existe nada bom nem nada ruim. Na verdade, é a interpretação da mente de cada um. Então, quando a gente nasce, a gente já vai construindo na nossa percepção uma linha, tipo uma linha do tempo, onde existem coisas que vão agradar e vão desagradar. As coisas que agradam a gente e o que agrada a mim não necessariamente vai agradar você, né? Mas o que agrada, a gente tem uma tendência a criar apego, porque a gente gosta e quer que se repita. As coisas que desagradam ao nosso ego tendem a despertar em nós aversão, porque a gente não aprovou, não gostou e não quer que se repita. E essas dualidades, essas duas polaridades, vão formatar toda a nossa existência. E é isso que a gente precisa cuidar. Porque no entender das tradições orientais, é a mente que faz essa distinção. Porque tudo é necessário, tudo é processo. Mas a mente que vai dizer assim, isso me agrada, porque isso foi bom para mim. Aí a gente começa a criar apego porque quer repetir essa experiência que foi boa. Ou isso eu não gostei. Então a gente cria a versão, não quer mais saber daquilo. Essa é uma visão de uma filosofia oriental. Claro que não é fácil, porque você vai dizer, isso eu não gostei disso, eu não quero repetir. E a gente está no direito de fazer escolhas. Mas essa visão mais ampliada
do espírito, da necessidade de que passemos por algumas situações que, naturalmente, na nossa condição de estar aqui na matéria, isso vai ser muito desafiador para a gente e a gente vai gritar, né? A gente vai gritar, mas uma visão maior, talvez uma visão crística, talvez não, certamente uma visão crística está tudo bem, é só o processo, né? Cristo passou por situações extremas e ele passou com muita dignidade, porque ele já tinha essa compreensão. Não me afeta. Nem o que me agrada, nem o que me desagrada. Eu não sou afetado por essas polaridades extremas. Aqui a gente começa a entender um pouquinho da senda evolutiva. A senda evolutiva é o que é necessário trabalhar, desenvolver nesse processo para que a gente se torne uma pessoa melhor, um espírito mais conectado com a fonte. Porque nós, às vezes, vamos nos desconectando da nossa fonte, de Deus, de Brahma, desse conhecimento cósmico. A gente se equivoca achando que não acessa isso, mas nós acessamos. Mas para acessar, é preciso que estejamos nessa grande escola que é a vida. E que não só vai acontecer coisa que agrada. Não, não vai. Vai acontecer também muita coisa que não agrada e que vai se transformar em algo bastante desafiador, para que nós possamos fazer contato com nossas potências, potências cósmicas, potências que estão latentes em nós e que muitas vezes as distrações da vida moderna, essas distrações, fazem com que esqueçamos que somos capazes de lidar com isso. Estar encarnado é muito prazeroso. Estar encarnado tem muita distração, né? Tem muitas coisas que agradam a matéria, os sentidos. E nós, às vezes, ficamos absortos nessa experiência, presos nessa teia de conquistas que trazem somente o gozo material. Conquistas que agradam o ego. Tudo bem, nós estamos na matéria. Não estamos fazendo apologia a uma vida absolutamente miserável, destituída de quereres. Não, não, não. Para isso, temos trabalho, temos possibilidades, alguns de nós, possibilidade de estudar, possibilidade de galgar um lugar na sociedade, no mercado de trabalho. Isso é lindo porque isso faz parte da senda evolutiva. Não tem nada de errado. Cada vez que a gente é convidado a trabalhar no lugar, cada vez que a gente é convidado a fazer algo diferente, algo novo, que vamos ter que aprender, e cada vez que a gente é colocado em situação de se relacionar com pessoas diferentes, cada pessoa é um universo diferente, e nós vamos estar ali o tempo todo compartilhando momentos, ideias, situações, experiências. Com alguns, essas experiências serão muito gratificantes. Com outros, essas experiências serão muito desafiadoras. Mas tanto um quanto o outro é o processo. Então, quando eu estou inserida no mercado de trabalho, quando eu estou ascendendo no meu profissional, porque eu estou cuidando, né, não só das minhas aquisições pessoais, profissionais, mas sim espirituais. Então, eu tô ali naquele contexto profissional, mas tem outros contextos que se desdobram. As relações, as intenções, né? Uma vida onde a gente consegue ter solidariedade, ter cumplicidade, ser amistoso, ser gentil, né? Gentilezas nas relações, né? Conseguir se relacionar com as diferentes personalidades e manifestações de personalidade de uma forma onde a gente não precisa criar atritos, mas que a gente consegue respeitar o espaço do outro e se fazer respeitar com harmonia, isso é senda evolutiva. Senda evolutiva é poder acolher o outro e é poder também se deixar ser acolhido quando necessário. A senda evolutiva é perseverar no bem,
É se questionar sobre as coisas que podem estar saindo do contexto do seu alinhamento espiritual. A senda evolutiva é o próprio exercício de amar a si mesmo, amando o próximo também. Senda evolutiva é autocorreção, é estar na observância das nossas tendências no caminho e fazendo pequenas correções para que a gente não retorne ao ponto de partida, quando a gente ainda tinha muito mais dificuldades do que facilidades, do que tendências positivas, do que virtudes. Isso é a senda evolutiva. A senda evolutiva é a própria vida. A senda evolutiva é tudo o que acontece. Tudo o que acontece faz parte da senda evolutiva. E essas situações, elas têm a função de dar o polimento no humano e no espiritual. Ela tem a função de fazer com que a gente, através dessas experiências, a gente vá refinando a nossa capacidade de compreensão, de entendimento. Porque quando a gente entende, quando a gente compreende a raiz de onde brota a nascente das coisas, acaba o sofrimento. É incrível. Por exemplo, um exemplo simples. Quando a gente entende a importância de preservar a saúde, quando a gente entende a importância de honrar o corpo físico, cuidando da saúde não é viver em privação, não vou comer isso, não vou comer, mas é equilibrando, né? Os desejos, cuidando da higiene do corpo, da higiene da mente, cuidando do que a gente come, moderando com moderação em tudo, porque é o templo sagrado que acolhe o espírito nesse processo de reencarnação. Quando a gente compreende a importância desse corpo, dessa obra-prima de Deus, não tem mais sacrifício abrir mão de algumas coisas. Não tem. Essa é a grande diferença. Né? Quando você não compreende ainda, ou a gente ainda não entendeu a grandiosidade desse invólucro, dessa materialidade, que é uma coisa linda, que é um milagre de Deus, como o nosso corpo, como essa ancestralidade que habita em nós, né? Essa fisiologia linda, maravilhosa, como a gente precisa cuidar, porque é, é parte da senda evolutiva. A gente abre mão de certas coisas sem sofrimento, mas enquanto a gente não entende isso, tudo é muito sofrido. Deixar de comer o que a gente queria comer é muito sofrido, deixar de beber da forma que a gente bebia é muito sofrido, deixar de fazer algumas coisas é muito sofrido, porque a gente está muito, muito identificado ainda com o nosso querer, o nosso desejo, a nossa vontade, as nossas necessidades mais físicas, mais materiais. Mas para o sábio, para aquele que começa a dizer assim, esse corpo é um presente de Deus para que eu tenha uma oportunidade de reencarnar. Eu vou me alimentar bem, eu vou me divertir, eu vou aproveitar que eu estou na materialidade, mas eu vou honrar, honrar, é só moderação, honrar. Então, não há mais tanto sofrimento. Então, na vida, não só com relação à dieta, não só com relação a exercício, não só, mas em tudo, quando a gente compreende, cessa o sofrimento. Quando a gente compreende que não cabe a gente tentar resolver tudo, é uma coisa que a gente sempre conversa muito aqui nas nossas partilhas, não adianta eu querer resolver tudo de todo mundo, não é assim que funciona. E quando você entende que é preciso também honrar as escolhas que os outros fazem, respeitar os caminhos que os outros tomam, cessa o sofrimento. A senda evolutiva tem como objetivo sutilizar essa nossa percepção, fazer com que a gente saia do caminho do sofrimento, porque a gente estava muito, muito identificado ainda com a matéria, com o eu, com o ego, com a aparência, com essa imagem, e comece a se identificar mais com Atman, com a nossa consciência cósmica,
com o nosso espírito, com a nossa trajetória cósmica. E aí, é muito bonito, porque no final desse texto, ele cita que é mais ou menos que a função da senda evolutiva é para que um dia a gente chegue no estágio em que Paulo, o apóstolo, chegou, quando diz: não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Paulo falou isso e Jesus falou de outra forma: eu e o Pai somos um. E aí a gente vai entender, e tem uma coisa muito linda que os hindus falam, né? Que há 3 tipos de manifestação da fé através da devoção. A palavra devoção em sânscrito é bhakti, devoção. São 3 estágios, 3 estágios. O primeiro estágio, imaginemos nós, no primeiro estágio da nossa devoção, dizendo assim, para Deus, para Brahma, para o Senhor, para o nosso mestre: eu sou vosso. Já é uma rendição. Já é uma rendição e é lindo. Senhor, eu sou vosso. Nesse estágio, o devoto está preso à fé. Eu sou vosso, tu me tens. E isso já é muito, muito bonito, porque já é a apresentação dessa fé numa entrega. Eu sou vosso, Senhor. O segundo estágio, vós sois meu. Nesse estágio, é como se o devoto tivesse livre e o Senhor tivesse preso pela devoção. O Senhor nunca se prende, né? O Senhor é livre por natureza. Mas o mestre gosta, porque é uma prova de que o devoto ele está avançando no caminho e aumentando a intimidade com o mestre. Vós sois meu. Na primeira, eu sou vosso. Faz de mim o que bem entender. Nesse estágio, nesse primeiro estágio, eu sou vosso, apesar da grande devoção, ainda tem uma passividade. Ainda tem uma passividade do devoto, esperando que o Senhor resolva tudo para ele. Olha, eu sou vosso, me ajude. Mas, ok, eu sou vosso já é lindo. O segundo, vós sois meu, aumentando a potência do devoto, aumentando a intimidade com o Senhor, e você já começa a sentir que o terceiro estágio, e é esse terceiro estágio em que Paulo, o apóstolo, chegou, Cristo chegou, alguns gurus chegam, e a senda evolutiva quer nos preparar para chegar nesse estágio em que nós dizemos: vós sois, vós sou eu. Eu sou. Eu sou. Om Tat Sat, em sânscrito. Somos um. Não existe mais dualidade aqui. Não existe mais devoto, nem senhor, nem mestre. Somos um. E aí a gente poderia dizer que o primeiro estágio é a rendição, o devoto se rende diante do mestre, eu me rendo diante de Deus. Eu sou vosso, eu me rendo diante de Deus. No segundo estágio, vós sois meu, é a identificação. Eu começo a me identificar com esse Deus maravilhoso. Eu começo a aumentar a intimidade. Eu começo a me aproximar dessa potência cósmica e a desbravar essa potência cósmica. E no terceiro estágio é a união, a fusão, a diluição do devoto no mestre, a diluição do filho no pai. Cristo disse: somos um, eu e o pai somos um. E já não existia o ego de Jesus,
né? Já não existia a figura da persona do homem, do mestre, que ele estava diluído no Pai. Então, essa é a jornada de retorno para casa. A senda evolutiva é o caminho para que a gente saia dessa visão equivocada de que somos indivíduo separado, destituído, afastado do Pai, da fonte. Estamos afastados da fonte, estamos fragmentados dessa fonte. E faça a jornada de volta para a fonte, para se diluir nesse oceano que é Deus. Eu sou a gota d'água, que quando eu me junto ao oceano, eu passo a ser o oceano. A jornada assim evolutiva tem essa função de que a gente comece se percebendo como indivíduo, como um ser que tem um nome, uma identidade e vai viver muitas vidas e muitas experiências ainda ao entorno dessas identidades, porque em cada encarnação a gente vem com características físicas diferentes, mas vem com traços psíquicos, espirituais, que vão sendo trabalhados ao longo das nossas experiências, vamos refinando, né? Aquela pedra bruta que o polimento vai dando, vai dando brilho. E a intenção é que, ao final dessa jornada, não estejamos mais nos vendo como um indivíduo separado do todo, como uma gota que fora do oceano vai secar, vai evaporar. Eu preciso me juntar a esse oceano que é Deus, preciso voltar para a fonte. A senda evolutiva é o caminho onde a gente vai soltando essas camadas do eu, do ego, né? Da persona, do indivíduo, das características que vão dizendo assim, ah, mas eu sou assim, eu só funciono se for assim, tem que ser do jeito que eu quero. A gente vai soltando e vai voltando os olhos para aquele Deus maravilhoso. E chega um momento em que a gente se dilui nele. Somos um. Os mestres, como o nosso querido Cristo, ele e o Pai. Ele não temia mais nada. Por que ele fez a caminhada dele com tanta segurança? Como ele vai temer a Deus? Como eu posso temer? Se eu tenho uma visão de que eu sou ego e que eu sou indivíduo, e eu estou separada da fonte, separada dessa potência que é Deus, eu sou muito frágil. Eu, eu me sinto, muitas vezes, destituído de potência, porque eu me sinto só. Mas quando a gente procura fazer essa identificação com Deus, cada vez que a gente caminha em direção a essa fonte, cada vez que a gente vai buscando fazer as coisas que fazem sentido para a nossa jornada espiritual, minimamente, minimamente, no nosso esforço do dia a dia, porque nós ainda estamos no esforço do esforço. Cada vez que a gente faz isso, a gente vai se aproximando da fonte. E quanto mais a gente se aproxima da fonte, mais força, mais poder, mais coragem, mais vibração, mais saúde e mais vitalidade nós vamos experimentar. Porque a fonte é inesgotável. Quanto mais a gente se afasta da fonte, mais a gente vai vivendo a solidão, o enfraquecimento. Quanto mais a gente se afasta de Deus, dessa potência, desses ensinamentos que nos recordam de onde viemos, a nossa origem espiritual. Nossa origem é Deus, é força, é potência. Então, esse é o caminho que a senda quer que trilhemos, voltar à fonte. E isso é devagar, é vendo nossas dificuldades, é traçando de forma obstinada um projeto para que a gente
Não fique ruminando aquela dificuldade. Não fique batendo naquelas tendências, não fique repetindo aquelas tendências egocêntricas, aqueles equívocos. Não fique achando que, por eu ser um indivíduo, eu estou separado de todo. É muita solidão. É muita solidão achar que a nossa família se restringe à consanguinidade do nosso lar. Nós somos irmãos cósmicos. E quando a gente pensa de uma forma coletiva, numa forma coletiva, a gente sabe que existe aqui uma rede de apoio, porque somos irmãos. Temos o mesmo Pai, que é Deus. Temos a mesma fonte, de de onde tudo brota. Esse é o caminho. Não tem como fazer a senda se esquivando dos desafios. Não tem como ser uma senda onde só acontece coisa bacana e legal. Ninguém está trabalhando potencialidade na zona de conforto. Não existe. Não existe desenvolvimento de potência em zona de conforto. A gente precisa ser desafiado. Porque é no desafio que a gente faz contato com um conhecimento cósmico adquirido ao longo das nossas encarnações, das nossas vivências, vem a memória espiritual dessas vivências, dessas experiências. E aí a gente ativa e começa a fazer contato com o que mais ancestral existe em nós. Assim é a senda. Não tem nada fácil. E mesmo quando a gente desencarna, a gente continua tendo os nossos desafios. Serão outros desafios, mas não muito diferentes. Aqui, quando a gente está encarnado, o desafio é a gente se relacionar com a família sem achar que a gente tem o direito de controlar todo mundo, porque é preciso saber que um dia não estaremos mais aqui ou o outro não estará mais aqui. Então, estando encarnado, o tempo todo a impermanência nos ronda. E é preciso que a gente olhe para esse sentido de impermanência, porque vai ter um momento em que nós vamos embora e vamos deixar pessoas queridas aqui e vamos encontrar pessoas queridíssimas lá. É preciso tornar isso real. É preciso que a gente viva um dia de cada vez, colocando na nossa pauta diária o exercício do desapego das menores coisinhas que às vezes nos seguram e nos retêm parados, estacionados no mesmo lugar. Quando a morte nos alcança, destituindo, tirando o corpo físico, porque ele é perecível, e fazendo com que possamos acordar no mundo espiritual e ver a grandiosidade de uma realidade que a gente suspeitava, porque a gente faz contato com isso, inclusive durante os sonhos, mas que a gente negligenciou olhar para isso. Aí a gente, poxa, mas e agora? Aqui, aqui onde estamos agora, nesse mundo material encarnados, nós temos todas as possibilidades de treinar o que vai ser preciso para quando a gente desencarnar, a gente dizer, tudo bem. Eu fui treinando isso ao longo da minha vida enquanto encarnado. Eu fui entendendo que eu não posso me apegar porque eu não tenho propriedades. E que ainda que eu tivesse, essas propriedades são temporárias, são empréstimos, não são minhas. Nem carro, nem apartamento, nem emprego, tudo é muito en passant, tudo está em trânsito. Eu, inclusive, estou em trânsito. Esse corpo, eu estou usando, mas a própria natureza da materialidade é ser perecível. O envelhecimento é o treino para que a gente comece a soltar. Deus é perfeito. A gente vai vendo no espelho o reflexo do tempo em nós.
vai vendo as mudanças no corpo físico e vai vendo que tem uma ascensão. Porque o caminho, com sorte, se eu for viver o suficiente, é que esse corpo vá se tornando cada vez mais diferente, se aproximando do estágio do retornar. É a materialidade. Em comparação, eu também posso me olhar no espelho e dizer como eu posso sofrer menos. Na medida em que eu vou tomando consciência das coisas e na medida em que na minha senda evolutiva eu esteja determinada a evoluir. E sem metas, sem pressão, vivendo as experiências com serenidade, vivendo as experiências com questionamentos, com reflexões, estudando, lendo, conversando com pessoas que possam me esclarecer, fazendo processos que possam me ajudar a passar nos momentos mais desafiadores, usando redes de apoio e também podendo ser rede de apoio para o outro. É importante que a gente possa dar o que recebe. É importante que a gente faça um voluntário. O exercício do voluntário é uma das coisas mais lindas e nobres. É um dos poderes que tornam a nossa senda evolutiva possível e suave. Então, sair do lugar de só receber e dizer, eu já posso dar alguma coisa. Eu posso dar uma palavra, eu posso dar uma oração, eu posso dar um acolhimento, eu posso dar um abraço, eu posso dar um serviço social, eu posso, tenho para dar, eu quero dar. E aí a gente começa a fazer contato com uma potência onde tira a gente da identificação do lugar onde eu só posso receber. E faço contato com eu posso dar. Eu estou pronta, eu quero, eu quero. Essa é a senda evolutiva. A senda evolutiva nada mais é do que está na vida, inserido no cotidiano e desperto nesse cotidiano, atento ao que acontece, atento ao cântico do universo, atento às pessoas que passam por nós, atento a esse grande teatro que é a vida e que nós estamos inseridos nesse teatro, todos nós. É preciso que a gente faça essa migração por esses 3 estágios devocionais. Eu sou vosso, onde eu me rendo e tenho uma passividade e fico pedindo, eu sou vosso, Deus, Deus, me ajude, me ajude. E depois passo para o estágio onde há um aumento de intimidade com essa força poderosa de voz, sois meu. Porque eu já começo a me apropriar desse lugar de potência, como dizia Paramahansa Yogananda. Eu sou teu filho legítimo, Deus. Eu sou teu filho, eu sou teu herdeiro. Nesse segundo estágio, a gente já reconhece essa familiaridade com o divino. E o terceiro, vós sois eu. Vós sou eu. Ou seja, somos um. Somos um. Vós sou eu. Eu sou você, Deus. E aí o que acontece? Há uma fusão. Como Cristo se fusionou ao Pai. Eu e o Pai somos um. Como temer alguma coisa? Quando nossa intimidade com o Senhor, quando nossa intimidade com Cristo chega nesse nível. Como temer alguma coisa? Quando podemos experimentar essa potência crística em nós. Quando deixamos as nossas particularidades individuais, o nosso ego um pouco mais afastado. Não é que a gente vá se desegoidificar, porque já falamos sobre isso, não é sobre desegoidificar, não podemos. O ego tem uma função importante nesses primeiros momentos da nossa vida, mas é submeter o ego à alma, a essa potência crística, a essa consciência cósmica. E aí,
quando a gente faz esse processo, como o Paulo apóstolo fez e diz, não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Fica tudo mais fácil. Essa é a nossa conversa da noite de hoje. E eu agradeço imensamente a presença de vocês. E convido mais uma vez para que possamos fechar os olhos. E ao fechar os olhos, possamos fazer contato com esse Cristo que habita em nós. E possamos sentir uma aproximação com esse Cristo. Possamos sentir a força, o amor desse Cristo por nós, a potência, a vitalidade. Vamos respirar. Vamos observar sentindo que existe em nós uma centelha divina, uma fonte inesgotável. Somos filhos desse Deus. E que possamos acessar essa fonte. E que possamos cuidar da nossa senda de forma diligente, responsável e ao mesmo tempo leve e feliz, vibrante e saudável. Que haja paz em todo o planeta e que nós possamos tocar essa paz intimamente. E que possamos experimentar em nós essa capacidade de sentir o Cristo próximo, cada vez mais próximo, e que de tão próximo esteja em nós. Vamos trazer as nossas mãos unidas. E vamos encerrar o nosso encontro de hoje dizendo um chante. Muita paz. Muita paz. Até o nosso próximo encontro. Namastê. Tchau, tchau.